Salve família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês mais uma vez, os nossos mais sinceros agradecimentos. Obrigado pela participação, pela energia que alimenta a alma e estimula a mente. Convidado especial hoje do Fabi. Oh, mano, você tá vendo os títulos dessa mulher. Já aqui, ó. Mas antes de apresentar nossa convidada de hoje, alguns outros agradecimentos. Primeiro pra galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, PROD, é o Instagram dos feras. Um salve especial pro Sono Luan e pro Aldo. Aldo, tô em dívida com você, desculpa. Um agradecimento também pra Pizzaria de Lúcio, que fica na Rua dos Batatais, Jardim Paulista. Todos os melhores ingredientes, melhores sabores que você já espera de uma pizzaria de respeito. E também uma série de outros sabores aí para aguçar o seu paladar. Vai lá, fala que conhece o Fabinho, que 10% serão acrescentados na sua conta. Desconto. E agora sim, nossa convidada de hoje, Fabinho. Mano, Fabinho é cheio de querência da... Né? Agora eu quero ver. Rima, da poesia. Eu vou chamar os MC aqui pra me fazer uma batalha e humilhar a galera. A convidada de hoje sim tem credencial, família. Pra quem já conhece ela mesmo, pra quem não conhece, eu apresento Vicky V, MC, mais de 50 títulos de batalhas de slams, de batalha de rima, de slams também. Ela é MC, atriz, produtora artística, fotógrafa, assim, é fenomenal a trajetória. E se você me permite, Vicky, assim, com só 20 anos de idade, todo esse currículo, esse histórico, que é muito legal, essa versatilidade na criação, em tudo que você faz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao podcast Coab USA. Que é isso, um prazerzão estar aqui com vocês, vamos trocar ideia, vamos conversar. E já vou avisando, ali é treta, tá? Porque aqui é o lado bom da resenha, tá aqui aí. E aqui tá o lado complicado. Desculpa você, mas você tá desse lado muito legal. Tá em cima de bico. Vicky, você é de Guarulhos, né? Sou de Guarulhos, GR. E como começou esse rolê? Como despertou o interesse pela arte? Um monte de perguntas, mas só. E como nesse rolê, como que você descobriu que você tinha realmente esse talento pra arte? Vamos lá, eu sou cria de projeto social. Não sei se vocês conhecem o Circo Escola, do ICC. De Guarulhos? Instituto Criança Cidadã. Não sei dizer, mas é um projeto que tem em São Paulo também. Tá. Legal. E daí tem uma unidade em Guarulhos, que hoje em dia não funciona mais como funcionava antigamente por um corte de verba. Mas quando eu entrei, assim, tava vento em polpa, maravilhosamente funcionando bem. Hoje em dia não é igual antigamente. Mas eu entrei com 7 anos de idade nessa instituição. E como que funcionava? Você tinha 2 atividades que você podia escolher. Na verdade, tinha várias áreas. Então, tinha música, dança, teatro, esportes, cama elástica, saltos, capoeira, informática, eu já falei. Enfim, mano, eram muitas áreas. E dentre essas áreas, você podia escolher 2 pra você poder fazer no decorrer do ano. Então, eu entrei com 7 anos no Circo Escola. Lá também tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca acontecia também vários eventos para motivar a literatura entre as crianças e adolescentes. Então, quem lia mais livros, no final do ano tinha direito a um passeio. Então, eu já nasci, digamos assim, nesse universo do Circo Escola. Minha mãe me colocou bem cedo, justamente para que não ficasse em casa, presa no celular, em televisão, ou na rua, aprendendo coisa errada. Ela já falou, vai pro Circo Escola. Então, eu estudava e depois eu ia pro circo e ficava nesse universo artístico o tempo todo. Meu irmão também era do Circo Escola, então um pouquinho antes do 7 eu já tava ali no meio do Circo Escola por conta dele. Eu ia levar ele, já ficava na biblioteca, já ficava lendo. Nem sabia ler direito antes do 7, né? Mas ficava ali tentando. Então eu nasci por conta do Circo Escola. Então comecei a fazer teatro, comecei a fazer dança. Fiz um pouco de saltos, uma coisa que quase ninguém sabe. No momento da minha vida, eu soube dar mortal em mini trampolim. Hoje em dia, se eu tô andando, eu tropeço, mas... Tudo bem, Bem-vindo ao clube. Hoje em dia eu não faço essas coisas, mas em um momento eu já soube dar mortal em mini trampolim. Então começou daí. A partir do Circo Escola Cidade de Seródio, eu comecei a fazer teatro, dança, já fiz artes plásticas lá também. Também não sou muito bom em desenho, mas... já fiz. E era um projeto muito legal. E desde então eu já me entendi artista, desde que eu entrei. Que legal. E segui. Por conta do circo eu já fiz parte de algum grupo de teatro, que o professor indicou a gente. Então ele falou, pô, essa galerinha aqui, essa turma é boa. Tem um projeto ali, vai. Então a gente fez parte de uma companhia chamada Cia Calo, que era de um teatro voltado
pra teatro épico. Depois a gente montou um outro grupo que era de teatro de improviso focado no Teatro Fórum. Então a gente foi fazendo várias conexões assim entre a gente, aluno mesmo, fora do Circo Escola. E com 15 anos de idade, 14 para 15, teve o corte de verba. Então eu fui obrigada a sair. A idade certa antigamente era dos 7 aos 18. Tinha gente que ficava até os 19, beirando os 20 ali, mas teve o corte de verba e não teve como. Aí a régua baixou e todo mundo que tava ali de 14 para 15 anos já teve que sair. Saindo de lá, eu fui pro Projeto Guri, outra instituição, né, outro projeto social, que não sei se vocês conhecem também, mas é de música. Então o Projeto Guri, ele tem 3 linguagens, digamos assim. A primeira é de instrumentos, que você pode escolher, teoria musical e canto coral. E daí eu fiz 1 ano de Guri, até que veio mais um corte de verba e fechou a unidade que tinha lá em Guarulhos. Mas eu comecei a fazer arte por conta disso, assim. Desde muito nova entrei no Circo Escola e me apaixonei. E dentro dessas 3 opções que você acabou de mencionar do Projeto Guri, qual que você escolheu? Não, eram as 3. Ah, você pegou as 3, já tá. Só que de instrumento, tinha vários que você podia escolher. Então tinha cordas, tinha metais, tinha bateria. E daí eu escolhi metais e eu toco um pouco de tuba. Uhum. E o coral você fez também? Canto coral também, eram as 3. Você só escolhia qual instrumento que você ia tocar. Tinha uma... Lá nos Estados Unidos, né, eu morava em Chicago na época, tinha uma pessoa que trabalhava pra mim, que ela era parte de um grupo de coral, e ganharam um prêmio lá nos Estados Unidos, o caramba 4. Aí eu fui um dia, eles estavam gravando um DVD, nossa, eu nunca me emocionei tanto com a música, sabe, assim, forte. Aqui acho que não tem muito disso, né, de competição de coral, essas coisas assim, não... Pô, de competição eu acho que... Acho que não, né? Acho que não. Eu, pelo menos, nunca fiquei sabendo de competição de coral, Lá não. tem muito disso. E, nossa, é bonito Mas demais, competição? Né? Competição. Eles viajam os Estados Unidos inteirinho competindo. Pode crer. Acho que eu já vi em filme, assim, essa pegada de grupos, assim, nos filmes mais antigos. Meu, me arrepia, assim, eles cantando assim, tá louco. Mas então, desde o começo você já se identificou com a arte. E talvez aí a referência maior sua era seu irmão na época, ou não? Ou foi uma coisa que, quando você se deparou com aquilo, você, pô, esse é meu mundo. Foi isso. Tipo assim, eu entrei e falei, mano, esse é meu mundo. Um monte de galera doida. Quero ser doida também. Pessoal... Mano, eu tenho, assim, uma imagem... muito de filme mesmo, quando eu lembro desse período, assim. Porque eu era muito novinha. E daí as pessoas dando mortal de um lado, do outro lado dançando, do outro lado jogando capoeira. Aí você olha pro outro lado, o pessoal com o nariz de palhaço e... Pô, uma criança, isso é fenomenal, assim. Que bacana. Então... E é legal isso daí, que tudo isso, a gente tava falando do seu currículo aqui um pouquinho, né? Mas... Você acha que isso pra você hoje é talvez até um diferencial competitivo? Essa bagagem que você tem de atriz, né? De fazer essa parte de atuar, de canto, de instrumentos. Quando você tá fazendo uma batalha, por exemplo. E do livro também, né? Quando você começa a escrever poesia. Tudo isso meio que te ajuda em termos de inspiração e... Falando mais em batalha de rima, antes eu achava que não. Eu achava que não era um diferencial, que tipo, essa presença de palco todo mundo tem aí, vai pras batalhas, mas todo mundo vai ter. Aí quando eu cheguei, na primeira batalha que eu fiz, o pessoal, caraca, mas você rima há quanto tempo? Você já rimava onde? Você já fazia o quê? Eu, não, pô, primeira batalha que eu tô colando. Não, mas você tá falando, olhando pro público, mas não é o comum? Tipo, não é o comum, você tá rimando aqui, mas tem pessoa te vendo, você vai jogar a fala pro público. Não, pô, mas você tá chegando agora já assim desenrolada? Essa desenvoltura, né? Eu falei, não, já fiz. Eles perguntaram, você já fez teatro, alguma coisa? Deu, já, é por isso. É porque fez teatro. E até hoje, algumas coisas assim que eu faço em batalha, não, tem que vir fez teatro, então não conta. Então eu demorei pra entender que algumas desenvolturas que eu tenho em presença de palco, em batalhas de rima, em slam também, era por conta do teatro. Pra mim era uma coisa subentendida na cabeça de todo mundo, que era assim que É porque você identifica tanto com o negócio, com a arte, que é espontâneo pra você, é natural. Exato, não é uma coisa que eu fazia pensado. Isso tem uma diferença também. A partir do momento que essa chavinha começou a girar, que eu falei, pera, não é todo mundo que tem essa bagagem, então é um diferencial que eu posso utilizar. Qual foi a primeira batalha? Você lembra do seu primeiro desafio? Lembro. É mesmo? Como é que foi? Minha primeira batalha eu fui porque... Eu não lembro se tinha acabado água ou luz na minha escola. E eu estava de noite e minha mãe não deixava eu colar em batalha. Automaticamente, se não tinha aula, eu não ia estar cabulando. Eu
eu Burlar não o tava sistema. cabulando. Pô, a culpa não é minha. Fui dispensada mais cedo. Bateu de dar tempo de ir pra batalha, eu fui pra batalha. Era na esquina da escola, assim. Tipo, pouquinho, 5 minutinhos andando. Falei, pô, se minha mãe reclamar, não vai ter o que reclamar. Não tô cabulando, não tô pra faltando escola, aula. Fui pra escola, não teve. Chegando lá, eu fiquei meio insegura se eu colocava um nome ou não. Foi ali na Batalha da Orobó. E o Killer B, que é um MC de lá de Guarulhos também, ele já me conhecia por outros trampos que eu fazia na cidade. E daí ele falou, não, pô, coloca o nome, eu sei que você rima, coloca o nome. Quem já tinha rimado em roda de freestyle antes, quando eu tava andando de skate ali com ele, pá, ele falou, pô, você tem que colar numa batalha. Daí ele me viu lá e falou, pô, vou pôr seu nome. Falei, não precisa pôr meu nome não. Ele foi lá, chamou o Brigão, falou, pô, coloca o nome da Vicky V. Aí o Brigão falou, não, já fechou, não tem mais vaga pra sorteio. Aí eu fiquei, não, tá de boa, nem queria. Aí ele olhou pra mim e dele, não, mas aqui a gente tem vaga de diversidade, mina rima, mesmo a chave estando fechada, a mina vai rimar, já que é mina, a mina vai rimar. Aí ele falou, pô, mas você vai rimar uma double tree. Eu falei, não, vamos aí. Double tree é quando é 3 MCs. No geral é um X1, né? Sim. E double tree é 3. É 3. Daí foi eu, o Kairóis e o Rigo. E o Kairóis é um MC que eu já assistia os vídeos. E daí eu já falei, caraca, mano, já vou rimar contra uma pessoa que eu vejo Primeira no vez vídeo, já vou mano. rimar um cara que Eu falei, meu Deus, e 2 pessoas pra eu ganhar de uma vez só? Era mais fácil não ter rimado, tudo pra mim tem que ser mais difícil. No geral, resumindo a história, dei um cacete nos 2. Oh. Fui pro terceiro com o Kairóis, mandei uma rima que, tipo assim, acho que foi meu primeiro fatality, eu lembro a sensação até hoje. Que da hora. Que... eu não lembro como que foi a rima dele, mas ele falou alguma coisa sobre marca do chicote nas costas, alguma coisa assim. E daí eu mandei uma rima falando, a marca do chicote nas costas, transformei no meu black a minha coroa. Nisso todo mundo veio no UOL. Daí eu falei, nossa, eu sou incrível. Falei, me dá a folhinha da batalha já, acabou aqui. Então eu ganhei, nossa, foi incrível, eu ganhei a primeira. Na segunda batalha foi com outro amigo meu que eu já conhecia dos outros movimentos. Ganhei dele também, eu falei, já era, ganhei. Acabou, tô na semifinal, acabou, galera. Dá a folhinha pra mim, não perco mais. Se eu não perdi até aqui, eu não perco mais. Chegou na semi com outro amigo meu que eu também já conhecia. Porque é isso, né? Eu não era das batalhas de rima, não rimava porque minha mãe não deixava eu colar. Mas eu já era de outros movimentos da cidade, então eu já conhecia a maior parte da galera. E daí foi eu contra o Yakuza na semifinal. A gente já tinha rimado várias vezes online, no WhatsApp, por áudio, se ligava pra rimar. Aí quando foi eu e ele assim, eu falei, suave, com o Yakuza eu já rimei, então agora já era. Vou ganhar. Vou arrebentar. Tava grandona, no que eu tava grandona, tomei. Aí eu perdi, eu falei, com 3 pessoas que eu nunca tinha rimado, eu ganhei, agora com que eu já tava acostumada. Acabou perdendo. Perdi, eu falei, não, mas é isso então. Chegou na semana seguinte, cheguei em casa, né, primeiro eu falei pra minha mãe, não, uma batalha! E o que você ia ganhar? Uma folha! Com 16 nomes! Minha mãe falou, por que não veio pra casa? Porque tinha uma folha com 16 nomes, mãe! Uma folha, eu ia ganhar minha primeira folhinha. Minha mãe, mano, folhinha o quê? Folhinha, tipo... Aí minha mãe, ir pra escola de novo, sem água. Aí eu, mãe, mas que bom que semana que vem esteja sem água de novo. Mas no resumo, eu fui na próxima semana. E eu cheguei na final contra o Yakuza, que era o MC que eu tinha perdido, e eu ganhei dele. Então foi o arco da vitória, assim, do super-herói. Que na primeira eu fui, perdi pra ele na semi, na semana seguinte eu fui e ganhei dele na final. Então a primeira folhinha demorou 1 semana pra eu ganhar. Olha só. Começou forte já. E a Alice já viu que assim, mano, eu nasci pra isso, assim, eu tenho talento mesmo pra competir com esses caras que até então, o pessoal que você acompanhava o trabalho muitas vezes, né, mas assim, logo de cara você já foi, bum, arrebentou. Eu tinha muita vontade, né, então quando eu rimei com o pessoal, eu fiquei, mano, eu tô sendo as pessoas que eu via no YouTube, tô grandona. Isso. Foi uma sensação muito da hora, assim, das primeiras batalhas. Ô Vic, eu quero 2 coisas, 2 perguntas. A primeira já aproveitando esse gancho que você fala da folhinha, para nossa audiência, o que significa essa folhinha pro MC de batalha? Qual a representação dessa folhinha de batalha? Porque o pessoal fica nem só mãe, uma folha, pô, mas o que é isso daí? O que isso daí representa também? E eu vejo um linguajar muito completo nas suas poesias, inclusive também no seu freestyle. De onde vem essa essência? Essa instrução, a escola e a leitura ajuda muito nesse seu processo.
Respondendo a pergunta da folhinha, inclusive eu falo pra vocês, falo pra câmera, falo pra onde? Fala Fala como como você quiser, a casa é Então eu vou sua. ficar de costas. Mas respondendo a pergunta da folhinha, a folhinha é como se fosse um ladrilho de um grande caminho, assim. Tipo, é como se tivesse uma estrada toda de barro e você vai colocando um pedacinho de tijolo nela, assim. Então, a cada folhinha que você ganha, você vê a sua estrada mais bonita. Então, tá tudo cheio de lama lá pra frente, mas se você olha pra trás, você já vê vários bloquinhos, assim, que você conquistou. Então, por isso que é tão importante. Porque tem até um grito de batalha que a gente fala, no pior dia da minha vida eu fui pra roda pra rimar. E isso acontece várias vezes. Quando você ganha um dia que você tá mal, você lembra que naquele dia você conseguiu fazer algo que outras pessoas não fizeram, mas que você conseguiu representar aquelas pessoas também. Então tem muita competitividade em batalha de rima, mas quando você ganha, eu pelo menos sinto que eu não ganhei só por mim. Então teve várias batalhas assim com um amigo meu, sei lá, batalha importante. A batalha de hoje tá valendo 500 conto. Tá todo mundo querendo esses 500 conto. Aí você é meu amigo de cotas, a gente fez vagão junto o dia todo e eu caí com você na primeira fase. Puta, você tá querendo 500 conto, tô querendo 500 conto. Aí, tipo, já teve várias vezes a gente conversar assim, se olhar e falar, mano, quem ganhar aqui agora vai ganhar a batalha. Quem ganhar vai ter o peso de ganhar até o final. Então é como se a gente ganhasse XP. A cada pessoa que a gente ganha, é tipo assim, mano, eu frustrei o sonho do meu amigo. Eu tenho que fazer isso valer. Eu tenho que ganhar pra ele se sentir representado também, ou pra dividir a premiação, que acontece muito. De eu ir com você e falar, pô, tem 100 reais, se eu ganhar eu te dou 25. Se você ganhar, você me dá 25. Isso acontece muito. Então, quando você ganha uma batalha, ao mesmo tempo que é muita coisa pra você, é muita coisa pro outro também, pra você que tá caminhando junto. Então, uma folhinha com 16 nomes é uma folhinha com 16 sonhos. São 16 sonhos ali. 16 pessoas queriam aquela folha. É igual uma vaga de emprego. Se você quer entrar no emprego e só tem uma vaga e tem 16 pessoas do seu lado, você vai entrar naquela vaga de emprego e você vai comemorar pra caramba. Com a batalha é a mesma coisa, é 16 pessoas que querem aquela mesma folha de papel, que a gente sabe que não é só uma folha de papel, que pode ser a visibilidade pra vocês estar em um podcast, pra estar em outra batalha. Vamos supor que você segue a Batalha da Aldeia, e eu ganhei a Batalha da Aldeia hoje. Você não me conhece, mas você viu que eu ganhei a batalha porque você segue a batalha. Apareceu lá a minha foto com uma folha na mão. Então essa folha representa muita coisa, é foto que vai rodar na rede social. Então é muita coisa que uma folha representa. E é só uma folha. É de fato só uma folha. Mas o que tá em torno dessa folha é o que faz ela ser gigante. Eu acho legal esse lado consciente seu também, que o trabalho que você faz ali pode impactar de uma maneira positiva muita gente que tá te vendo, né? Você tem noção dessa representatividade que você tem hoje ou não? Eu não sei se eu tenho a noção, porque cada mensagem que chega pra mim, eu fico em choque ainda. Tipo, quando esses dias um mano mandou uma foto na escola com o cabelo dele vermelho e falou, mano, pintei porque eu vi o seu. Caraca, que da hora. Aí eu falei, mano, eu demorei mó tempo pra aceitar meu cabelo, menino novinho. Foi lá Não e só meteu. aceitou, como pintou de vermelho também. Daí eu falei, mano, não acredito que foi um impacto da minha arte, da minha pessoa, do meu eu artista que causou isso na vida de um moleque, mano. É louco, né? Então eu tenho essa noção, mas ao mesmo tempo eu sou surpreendida o tempo todo com aonde minha arte chega. Eu fui pro Maranhão esse ano. Caraca. De avião, assim, eu fiquei... Mano, no avião eu tava falando, mano, eu tô indo pro Maranhão, tipo... Tem pessoa no Maranhão... Que conhece o trabalho. Que conhece meu trabalho e quer eu lá e pagou a passagem pra eu estar lá e tem público esperando eu estar lá no Maranhão, mano. No Maranhão. Eu fico abismada até agora, que se eu paro pra pensar, eu fico Mas em choque. deve ser legal, porque daí, voltando ao caso das folhinhas, né? Cada um é um tijolo, cada uma é uma conquista, é uma vitória. E aí esse é o rolê, né? Esse é o caminho que você está fazendo, né? Então, assim, tudo isso é fruto do seu trabalho também, que deve dar mais fome ainda quando você vai, né, ter esse tipo de experiência e poder olhar para trás e saber que o caminho... E, na verdade, assim, são poucos que sabem o rolê, a dificuldade de tudo que você vem passando e trilhando, mas isso daí deve ser uma boa lembrança para você reconhecer tudo isso. Você falou que você fez vagão, né? Sim. Fez bastante? Muito. O que eu mais fiz nesse tempo que eu comecei a rimar foi rimar no trem. Esse aqui andava surfando. É mesmo? Você é dessa época? Eu, né? Só eu, né? Eu vejo várias pessoas falando que surfava no trem, mas nunca conheci alguém que já surfou de verdade. É uma honra, né? Que tá presente, né? Achei que era lenda.
Eu começa, não me né? orgulho. Nem começa, Eu né? não me orgulho por isso. Não, Não, mas tem o seu ponto também, né? Justificando. Antigamente não era tão... Justificando. Justificando, não era tão boa moderno. sorte. Vai lá. O trenzão com ar-condicionado. Era um trem... O trem deveria passar de meia hora, atrasava 2 horas. A gente com horário pra chegar no trampo. Meu, lotado, uma porrada de gente ia na porta do trem. E aí eu ia junto também. A cara dos 3 aqui. Não. Você nunca foi. A justificativa é porque não tinha ar-condicionado. E aí ele surfava. Agora faz sentido. Vai tomando um ventinho. Mas vocês surfaram também? Nenhuma vez? Você já foi. Isso aqui é bem também. Tem um amigo meu que ele. Aos 10. Ele morreu, eletrocutado. Caraca. Ele ficou desse tamanho assim, ó. Que fita. Por surfar Nossa. no trem, assim, caiu. Não, ele bateu, Não, no, bateu na- no fio da fiação lá. Fiação. Sei lá como é que fala. Nos cabos, né? E aí tomou um choque e ficou desse tamanho assim. Caraca, na adrenalina de... Doideira. Caraca, que doideira. Aí, ó, perigo. Que perigo. Não, mas eu Porque nunca não tinha, fui, porque não tinha mas Vic V no não. vagão, né? Mandando tinha aqui. ar-condicionado. Galera, não surfem no trem, tá? Não sim. surfem no trem. A gente riu, mas você já virou um clima pesando aqui, né? Não surfa no trem. Ô, Vic, e a educação, a Pode crer. leitura é um instrumento importante para você poder desenvolver? Pô, eu acho que agrega muito, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente imagina, mais a gente conhece palavras. Então, desde muito nova, eu fui exposta a uma biblioteca cheia de livros. Então, eu lia bastante. Eu acho que isso interfere muito na forma que você vai conseguir imaginar, que você vai conseguir escrever. Hoje em dia, eu sinto muita falta da leitura, por conta do corre-corre do dia a dia. Faz muito tempo que eu não pego, assim, um livro de verdade pra ler. Faz tempo que eu não devoro. O último que eu li foi África é Logo Aqui, do Clayton Mendes. É um poeta de Islã também. A história dele é muito massa. Daí ele conta como que foi essa trajetória dele de ser um carteiro aqui no Brasil e querer ir pra algum país de África, assim. O que ele fez, como que foi quando ele chegou lá, como que é ser um preto retinto no Brasil e ser um preto retinto na África. Então foi um livro, assim, que eu devorei. E quando eu devorei esse livro, tipo assim, eu saí com vários conhecimentos, doida pra ir numa batalha, pra falar, nossa, eu vou usar essa gíria que eu descobri, eu vou falar isso aqui. Então eu sinto que quanto mais a gente lê, mais a gente consome conteúdo. Existem outras formas de consumir também. Dá pra você ver podcast, dá pra você ver filme, ver série. Sim. Mas quando você lê, eu acho que você coloca a sua mente em outro estado. Então eu acho que é muito importante a literatura pra que você... Ainda mais hoje em dia nessa área de TikTok, de ficar passando vídeos e vídeos e vídeos. Você fazer o exercício de parar a sua mente Tá presente daquele momento. pra ler, ali, né? pra imaginar, pra interpretar, não entendeu, ler de novo. É extremamente importante. Importante. Como é que você vê a evolução do freestyle em questão de mídia? Para vocês que participam, tá bem diferente do que era antes? Como que você vê essa evolução? E deixa eu aproveitar um gancho também, aproveitar o gancho da pergunta do Dudu. Como é para você num sistema onde a maioria são homens e você como uma mulher preta nesse meio, por favor? Boa. Vou introduzir aqui, daí eu já... Mas se eu esquecer o caminho, você me lembra. Mas eu acho que a internet ela veio pra impulsionar, só que tem muitas coisas que vieram de males também, por conta dessa grande vitrine. E eu acho que tá tudo bem, eu acho que faz parte. Eu acho que até as coisas ruins, elas são legais de acontecer, porque se não acontecer as coisas ruins, a gente não vai saber como que fica bom. Né? Vai chegar tudo junto, vai ficar só falando, não, porque agora o público de batalha faz muita panela, o público de batalha não sabe como que recebe as rimas no corte do TikTok, porque só fica falando que foi roubado, ou começa a xingar. Então, se o meu público não gosta de você e eu ganhei de você numa batalha, a minha fanbase vai até você te atacar, mandar mensagem na DM. Isso é uma coisa que não acontecia antes, porque não tinha vídeos viralizados, né? Então, o que a gente faz agora que os vídeos estão viralizando? Então, acho que a cena de batalha tá nesse processo dos MCs entender que eles têm uma comunidade agora como qualquer outro artista. Que não dá pra você ficar saindo
falando qualquer coisa contra outro MC, porque a galera que te segue vai lá também. A galera vai ir junto comprar a sua briga. Ou você nem precisa falar nada e a internet vai montar uma briga pra você. Porque tem gente que não entende que batalha de rima é batalha de rima e vai começar a criar uma briga e às vezes a gente nem tem briga nenhuma. Mas o tempo todo que você abre a sua DM tem alguém falando mal de mim pra você, de você pra mim. Daí a gente fica lendo assim o tempo todo, tipo assim, não, mano, a gente é inimigo, a gente é inimigo, a gente é inimigo. Chega pessoalmente, será que a gente é inimigo mesmo? Acho que nós é inimigo. Começa a se questionar. E começa a se estranhar. Porque é comum, você fica lendo ali a parada o tempo todo. A gente furou a bolha também, né? Então tem muitas pessoas que não entendem de onde vem o hip hop e que, falando já entrando aqui na sua pergunta, já teve várias batalhas que eu tava com o blackzão armado e eu vou olhar os comentários, por que ela tá com essa peruca? Como que ela colocou esse boné? Será que cabe? Como que, Nossa, tipo, mano, umas coisas, tipo nada assim, a ver. escrachadamente racista. É. Muito, muito. Várias falas machistas também, se você abre comentário de flyer, de vídeo, de corte no TikTok. Antigamente essas coisas não aconteciam porque não tinha estourado uma bolha. E agora que estourou essa bolha, o que a gente faz? Né? A gente volta para os artistas serem mais conscientes e educar o seu público. Então, eu como artista, eu como Vicky V, o que eu tenho que fazer com o meu público? Educar. Eu tenho que fazer uma postagem que vai fazer eles refletir. Eu tenho que estar em espaços e falar sobre o que eu acredito. Não é ver a parada acontecendo e falar, nossa, tá uma merda. O cenário de batalha tá cansativo. O cenário de batalha tá tóxico pros MCs. Porque é isso que eu vejo uma galera fazendo e tem poucas pessoas que fazem alguma coisa de fato pra mudar a sua própria comunidade. A gente entende que furou uma bolha e que é isso, mano. A internet é terra de ninguém. Todo mundo acha que é o bambambam. Fala o que quer. É vários Enzo de 9 anos de idade, 13. E tipo assim, entra na nossa mente, mano. Às vezes, tipo assim, eu vejo um comentário sobre o meu cabelo, demorei mó tempo pra me aceitar, pra armar meu black, pra pintar de vermelho. E daí eu vejo o comentário do José Gameplay 1234 e fico triste. Tipo, mano, não faz sentido algum. Eu tô deixando um moleque que tem 9 anos de idade interferir na minha autoestima que eu demorei tanto tempo pra construir. E você consegue se blindar mais sobre isso ou não? Porque realmente, igual você tá falando aí, a propagação da informação corre de uma maneira tão rápida que qualquer mané aí pode se achar no direito de fazer um comentário de ódio e achar que tudo isso é normal. Só que você, pra quem tá recebendo, por exemplo... E a gente também, que a gente tem o nosso canal aqui, dadas as devidas proporções, está sujeito Sim. a essas opiniões, no caso. Você consegue se blindar disso? E aí pegar só o que é construtivo e tudo isso que é lixo, você filtrar? Hoje em dia eu tô conseguindo me blindar um pouco mais. Quando eu comecei a ganhar seguidores, pra mim foi loucura, assim. Que eu comecei a chegar em umas batalhas importantes, em Big Four, né? Que a gente fala Big Four e as 4 maiores batalhas de São Paulo. Então eu comecei a colar nas Big Four, começou a sair flyer meu, eu ficava mó feliz, eu ia feliz a ver os comentários, quando eu lia, tipo assim, eu murchava, eu ficava triste, eu não queria mais ver. E demorou pra eu entender isso que eu falei, tipo, mano, eu não posso deixar o Joãozinho Gameplay de 13 anos de idade atrapalhar na minha autoestima, mano. É isso. Não tem como. É isso. Então tem mensagens na DM que eu olho agora e, tipo assim, eu ignoro. Ou então eu tiro onda. Tipo assim, pô, como que você colocou esse boné? Como que você deixou o cabelo assim? Mano, quer saber? Pesquisa aí. Toma aí um link de um vídeo de história. Pô, quer saber? Pesquisa aí sobre hip hop. Esse cabelo aí não, Black Power, pode falar o nome certo. Então, tipo assim, antigamente eu ficava pé atrás. E uma coisa que acontece quando eu respondo essa galera, tipo assim, por que seu cabelo tá tão grande? Não dá nem pra ver seu rosto no vídeo da batalha. Pô, irmão, porque é meu estilo, meu cabelo é assim... É um cabelo crespo. Crespo não é o nome errado de falar. Você pode falar, chama de Black Power. Pesquisa um pouco sobre a cultura preta, né? Estuda aí um pouquinho antes de vir comentar. Se quiser parar de me seguir, não tá gostando, para de seguir. Aí a pessoa responde, sabe como? Caraca, Vicky V, você me respondeu! Ai, Não acredito! Caraca, que Nossa, loucura. eu sou muito seu fã! que daí, é um jeito esquisito de expressar. Obrigado, viu, pelo elogio, né? Carinho, né? Nossa, gente. Aí eu fico de cara, mano. Eu fico, tá vendo, velho? A pessoa não doideira. sabe nem o que tá Tá falando, falando. velho. Gasta tempo. A pessoa não sabe se quer xingar, se quer atenção, se quer elogiar. Então eu demorei pra entender que, tipo assim, mano, eu tenho meus pensamentos formados, eu tenho estudo. Não dá pra eu me deixar abalar com qualquer comentário de internet, porque na rua eu não sou tratada assim, né? A internet é um mundo
E a vida pessoalmente, né, a realidade, Sim. é outra coisa. Eu tava me deixando afetar, a internet tava fazendo eu parar de colar nos lugares. O Vic, recentemente saiu uma polêmica. Ó, eu entro nas polêmicas. Falei que era polêmica. Eu falei. Treta! Porque tem uma crescente assim absurda, assim, e graças a Deus MCs consagrados, inclusive parceiro seu de Guarulhos, né, JP, Guri, eles têm uma ascensão muito grande e consegue tirar da arte o seu ganha-pão, né? Só que ao mesmo tempo que essas batalhas elas cresceram muito, também vêm as críticas. E recentemente teve uma polêmica, você falando de mundo tóxico, as críticas, né? Recentemente saiu uma polêmica de uma MC que foi assediada com palavras e tal. E aí o pessoal caiu matando, né? Você acha que esses sistemas, essas batalhas, elas estão preparadas para proteger emocionalmente o artista, principalmente as mulheres? Não estão. Ninguém sabe o que faz quando chega um caso de denúncia. Ninguém sabe o que fazer nas batalhas de rima. Então tem várias pessoas que estão na cena, que a organização sabe, mas sempre tem aquilo de, mas a gente não tem prova o suficiente. Mas o que a gente pode fazer? Pô, mas a vítima vai querer falar? Não, se a menina não tá querendo falar, não tem muito o que a gente fazer. Então, eles querem que as minas tenham muito mais força pra chegar publicamente e fazer igual o que a SMC fez, pra que eles possam tomar alguma atitude. Só que se você for olhar a repercussão que ficou pra essa mina, não foi uma repercussão positiva. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou ter cara de postar. Então, porque o movimento não te abraça. Assim, umas pessoas vão abraçar, mas daí a gente volta a falar do público. É massivo o número de pessoas que vão chegar atacando hate. Então, se você já passou por um abuso, seja verbal, seja psicológico, seja físico, você não vai querer ler uma enxurrada de Enzo na sua DM. Uma enxurrada de Zé na sua DM. Você não quer. E você não sabe o que as organizações vão fazer de fato. Porque a gente sabe, entre as minas, acontece muito de várias minas chegar, Vicky, dormir em tal QG, fulano de tal fez isso comigo, fica esperto. Caraca. Só que, tipo assim, eu não sinto confortável de chegar aqui e falar, olha, MC tal, MC tal, MC tal. Não. Não tem como, tá ligado? A mina também não se sente confortável de chegar e falar MC tal, MC tal. Porque a gente sabe que os caras, eles se defendem, eles se apoiam. Né? Isso é uma coisa também que, assim, o movimento vem crescendo bastante, mas ainda precisa muito vem se profissionalizando bastante, tanto é que estão surgindo várias oportunidades aí, igual você falou de estourar a bolha, mas é evidente que precisa acontecer muita coisa melhor ainda para se estruturar e entender que isso é uma realidade que precisa ser porque resolvida. O que acontece infelizmente, um machismo estrutural, como tem um racismo estrutural. O hip hop vem quebrar buscar, né, quebrar essa estrutura do racismo. Porém, ainda existem mulheres que ainda tá nessa fragilidade, embora assim, a mulher tem muita força. E aí o hip hop vem e abandona, ganha de um lado e perde do outro. Então tem que buscar um equilíbrio para isso, né? Por isso que eu queria a sua opinião em relação a isso. Tem uma parada que eu acho que as batalhas, não sei quando que elas vão entender, assim, que é vaga diversidade. Tem mó galera que é contra. Vaga diversidade é vaga pra minas e pessoas trans. Eles acham que não deve ter. Pra que ter vaga diversidade? Aí eu pergunto pra pessoa, mano, você acha que precisa ter cota em faculdade? Não, precisa, porque, mó galera aí, nós que é pretão, demorou pra ter acesso, aí agora nós tem que acessar mesmo. Se os brancão tá reclamando, é porque eles não estão entendendo. Eu falei, então, mano. Você já respondeu. Obrigado. Já, né? Eu falei isso, pega isso que você falou e coloca no meu corpo. É isso. Coloca a mesma fala que eu vou te falar a mesma coisa. É isso. Não, mas daí é diferente, porque daí tem vários mano na chave, daí vai ficar abrindo espaço pras minas, e as minas não vai nem rimar bem. Eu falo, mano, nós não vai rimar bem mesmo. Se nós não tiver espaço pra rimar, nós não vai. Nós não vai rimar bem. Como você quer que eu desempenhe bem em uma batalha que eu não tô rimando? Você quer que eu chegue lá a primeira vez e seja boa? Eu não vou ser boa a primeira vez. Não tem como.
Você precisa da plataforma, né? Pra... Eu já ouvi um mano falando, tipo, não, é porque a maioria das minas rima mal. Aí eu falei, sim, igual a maioria dos caras rima mal. A diferença é o número de mina e do número de mano. Porque se você for pegar, tipo, cita 10 mina que rima bem. Beleza, eu cito. Cita 10 mano que rima bem. Beleza, citaram. Quantos mano faltou? Um monte, tem mais um monte. Quantas minas faltou? Algumas. É diferente, é massivo o número de manos. O percentual O número é de muito minas é muito desproporcional. pequeno. Então sim, tem muitas minas que rimam mal. Igual tem muitos caras que rimam mal, mano. A grande maioria dos caras que rimam não sabe rimar. E a grande maioria das minas que rimam não sabe rimar. A diferença é porque nós somos minorias dentro do cenário de batalha de rima. Sim. Porque tem várias minas que quer acessar e não chega, não tem vaga. Eu várias vezes já perdi pra sorteio. Caraca. Eu acho importante vaga de diversidade porque eu falo por mim, já teve várias batalhas que, pô, trampei o dia todo no vagão, tô cansada, mano, mas não, vou rimar. Vou lá do outro lado, eu moro em Guarulhos, vou lá na Zona Oeste, chego na batalha, perco pra sorteio. 16 caras acima. Nossa. Aí eu fico, mano, e daí eu vejo alguma cima que eu falo, mano, isso daí não tá da hora, não concordo com essa cima. Já vejo algumas piadas que eu fico, pô, já não me cabe tá aqui. Sei. E daí na semana seguinte eu não vou colar. Automaticamente é uma batalha que eu descarto. Que eu não vou estar presente. Então como que eu vou rimar bem naquela batalha? Você não vai estar presente. Se eu não vou estar presente. Entre vocês mulheres, vocês têm essa união para quebrar essa barreira? Vocês têm algum projeto, alguma ideia de tentar ter essas oportunidades aí maiores? Mano, o que tem muito é várias minas que, tipo, quando a gente se vê, a gente fica, mano, a gente tem que colar, vamos colar, a gente faz essa força quando a gente tá presente. Tipo, tem outra mina na chave, a gente reza pra gente não cair na mesma chave. Pra não cair, tipo assim, na primeira. A gente fica tipo, mano, eu quero rimar com todo mundo, menos com você. Menos com você. É aquela vibração de, tipo assim, mano, se você ganhar, eu ganhei. Legal. Independente, mano. As minas podem ser tretadas, mas é isso. Tipo assim, mano, se ela ganhar, é isso. Ganhei também. Existe o fórum de hip hop das mulheres também. Que eu não entendo direito como que funciona, porque eu fui descobrir esses tempos. Porque é isso, as informações demoram muito pra chegar, né? Mas eu sei que vai ter um nacional na Bahia. Dia 1 e dia 2, se eu não me engano. Agora esse mês, que vai entrar. E quando teve o interestadual feminino lá em Goiânia, nossa, Quem foi ganhou? maravilhoso. Quem ganhou? Quem foi? Desculpa aí, né? Reza a lenda que sou eu, né? O troféuzinho tá lá em casa. Mas foi muito massa, assim, a gente teve uma troca muito grande e foi muito feliz e ao mesmo tempo muito triste. Porque, né, obviamente, o interestadual tinha minas de vários lugares do Brasil. Sim. E a gente tava reclamando das mesmas coisas. Quando a gente se encontrou no hotel pra tomar o café da manhã, a gente reclamou das mesmas coisas. E tipo assim, mano, às vezes só tem eu na chave de mina, mesmo assim os caras não me colocam pra rimar, eu vejo 16 mano rimando. Tem várias batalhas que eu tô querendo rimar uma ideologia e o cara dá em cima de mim na batalha. E daí eu já cansei de rimar gastação, só que os caras só conseguem rimar gastação comigo. Isso acontece muito, mano. Várias vezes quando, tipo assim, os caras tá perdendo. Vicky Vi, porque você é bonita. Vicky Vi, não quer casar comigo. Eu fico tipo assim, mano, a gente tava falando, sei lá, sobre assassinato. Da onde? Qual que foi a conexão? Tá ligado? Qual que é a conexão? Eu acho que quando a Vicky V falou que tem muito cara que não sabe rimar, eu acho que foi uma indireta pro Fabinho. Mas eu nem me coloca. Não, nada pessoal, nada pessoal. Não rimo não, Vicky. Eu não rimo não. Agora você não rima. Não, eu escrevo algumas coisas, tal, mas rimar... Eu não consigo... Vai, desculpa. Vamos escrever, assim, eu acho acho interessante algumas coisas que você falou aí, quando você fala da leitura. A leitura e para a parte de rima, eu acho que é fantástico também, que você vai adquirindo um vocabulário e te dá mais versatilidade na hora de rimar naquele instantâneo momento ali. E aí, como que é a transição? Eu queria saber mais um pouquinho do seu lado, né, da poesia, né? Como é que você consegue transformar isso e ter a sensibilidade de transformar isso em uma obra de arte que é a poesia? Quando começou? Foi um movimento paralelo que você foi desenvolvendo ou quando surgiu a poesia na sua vida? Foi no Circo Escola também. Como eu falei, tinha... Lá atrás. Então foi muito cedo. Lá na biblioteca tinha um projeto chamado Litera Sampa, que é de São Paulo, mas, né, como o Circo Escola era em Guarulhos, então se estendia pra Guarulhos. E o Litera Sampa, ele todo ano tinha um tema
de poesias que os alunos faziam e era um concurso literário. Então eu lembro da primeira poesia, assim, que eu fiz de forma pensada, tipo assim, não, vou escrever algo, foi para esse concurso literário de Litera Sampa. Não lembro qual que era a temática, mas eu tenho até hoje os versinhos escritos em um Quantos caderno anos antigo. tinha? Pô, eu tava com 9 anos, eu acho. 9, 10. Nossa. E daí no próximo ano o tema era cordel. E daí eu aprendi a fazer cordel, a contar sílaba, né? A contar verso, estrofe, como que você conta a partir da fonética, porque é diferente. Então, desde de pequenininha no Circo Escola eu tive essa parte mais didática. E depois que eu cresci, eu conheci os slams. Lá em 2020, que eu conheci slam. Slam é uma competição de poesia falada, pra você que não sabe, tem nada a ver com islamismo. Se você quiser falar igual os gringos, você pode falar slam. Mas somos brasileiros, então a gente fala slam, beleza? Então eu conheci o movimento slam e eu conheci a literatura marginal, né? Então eu fui apresentada a Sérgio Vaz, eu já conhecia trampo de pessoas como Tawane Teodoro, e eu só falei, pô, eu acho que isso daí é mais da hora de escrever, hein? Que tá mais próximo da minha realidade. Que daí eu não preciso ficar me preocupando tanto com a escrita, né, do politicamente correto, não preciso me preocupar com gíria, eu posso colocar gíria, falar da forma que eu falo de verdade. Tô gostando disso daí. E daí eu comecei a escrever minhas poesias para que eu estivesse dentro do slam. Né? Então não existe poesia de slam, então você não escreve um slam, você escreve poesia. Tem uma galera que chega em mim e fala, Vicky Vi, eu escrevi um slam. Aí eu falo, não, você não escreveu um slam. Você escreveu uma poesia que você pode declamar ela em um slam. Então não existe poesia de slam. Tá vendo? Aula pra vocês aqui, olha, de graça. Poesia é poesia. Aí você encaixa se é cordel, se é soneto. Você vê, tá? Mas é poesia. Não existe uma categoria de poesia chamada slam. Então eu comecei por conta disso, no Circo Escolar Cidade de Seródio. E depois eu conheci o slam e mergulhei a fundo. Tem um programa que eu acompanho que chama, acho que aqui no Brasil já teve também, que é lá nos Estados Unidos, é Americans Got Talent, né? E é uma competição de talentos. E tem a versão para a Espanha, por exemplo, e outros países. Mas o da Espanha e dos Estados Unidos já tiveram um participante, poeta, que ganhou. Imagina, você passar por várias fases assim, ser campeão. Nossa. Com a poesia. Com a poesia. É muito bom mesmo, assim, muito bom. Aqui você acha que o mercado para isso é bem difundido? Porque assim, é uma arte falada, assim, eu vejo o Fabinho aqui, é o nosso poeta, né? E tem um impacto. Já li alguma. Tem um impacto, tem assim, muita reflexão e sentimento ali. Só que eu não sei aqui, não acompanho muito aqui no Brasil o movimento, se isso é bem difundido. Aqui tem aqueles open mics, né, que você vai lá e... Sim. E como que você vê a cena hoje aqui? Bom, a cena, falando, né, no foco hip hop, no foco slam, a cena independente ela é mais articulada do que o cenário de batalha. Então a gente entende que é preciso entender de um edital, né, de entender de leis de fomento, só que não é sempre que o edital tá aberto. A gente sabe que é muito difícil ter edital, é muito difícil a gente ser contemplado. Então existem políticas públicas, né, mas a gente sabe que é muito difícil da gente acessar, é muito difícil de ter, o dinheiro que vem não é muito, então é como se fosse uma galera correndo atrás do mesmo pedacinho de pão. Então não tem tantas possibilidades assim. O que a gente faz muito é manguear. Então a gente vai vender livro em evento. Você falou dos open mics, né? Acontece muito de em algum evento, você vai no microfone aberto e você fala, galera, tô com zinha, tô com livro, tô com material. Então a gente faz muito esse cenário independente mesmo. E aqui tem bares, por exemplo, que você pode ir, que eles têm isso ou não? Normalmente isso acontece em sarau ou slam. Ah. E é muito complicado da gente ter um espaço fechado. Então os slams aqui no Brasil acontecem muito nas ruas. Então tem o slam da Guilhermina, que é o primeiro slam de rua que teve. E depois do slam da Guilhermina, vários slams foram surgindo em várias quebradas, próximos de estação. Então o slam ele chega no Brasil através do Zap Slam, que é do Núcleo Bartolomeu. Então a Roberta Estrela Dalva, junto com o Núcleo Bartolomeu, traz pro Brasil. E traz no formato que acontecia lá em Chicago. Então ela trouxe pro Brasil em 2008 e trouxe no formato que acontecia antigamente, que era em lugares fechados. E em 2012, se não me falha a memória, que o slam vai pras ruas, através do slam da Guilhermina.
E daí acontece em vários locais, assim. Os saraus também já acontecia por aqui, né? Antes de chegar aos slams. E acontecia em locais fechados e depois foi indo mais para as ruas. Então existem sim locais fechados, mas a grande maioria é praça, próximo de estação, viela, esquina. Todo lugar que é rua que dá pra caber um amontoado de gente em círculo, a gente faz. Que louco. Desculpa, você tem os dois, embora sejam as mesmas coisas. A rima, né? O freestyle vem muito do poema, né? Você expressar, né? Dor, sentimento, tal, e a poesia, acho que de uma forma mais sutil também, mas muito forte. Você consegue aliar os dois, assim. Você se considera uma artista completa? E tem a música também, né? Não, é a música, né? A música. Artista completa eu acho que não, assim, porque existem algumas coisas que eu ainda não sei fazer e que eu não sei fazer direito. Humildade. Não, tô falando na sinceridade, assim. Eu entendo que tem muitas coisas que eu faço, que eu demorei pra entender, igual eu falei que eu cheguei nas batalhas com presença de palco, eu achei que todo mundo sabia como fazer. Então agora eu tô nesse processo de entender não, eu realmente tenho um conhecimento e o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho. Então eu tô nesse processo de entender que não que eu seja uma artista completa, mas que eu sou uma artista que tem... que é multifacetada, igual a galera. Alguns diferenciais, né? Então eu tô nesse processo de entender e de me aprimorar em muitas coisas. Porque tem muitas coisas que eu só sei o básico, assim. E você acha que, por exemplo, essa sua multifacetas te levou para um lugar, por exemplo, participar de um reality show... onde você teve lá uma participação, embora eu tenha várias críticas pra você nesse... Tinha que estar lá. Tinha que estar lá. E depois foi comprovado que você tinha que estar lá. Mas enfim, nem vou criticar. Foi pra gente colocar em más lençóis e tal. Justo. E você acha que essa sua... porque eu considero você uma artista completa. Em busca ainda de se aprimorar mais. Mas acho que... O que você acha? Eu acho que esses lugares, esse seu lugar, te levou para outros meios. Eu acho que eu não sou uma artista completa, eu sou uma artista curiosa. Então eu tento fazer de tudo um pouco. Eu acho que essa minha curiosidade fez com que eu acessasse outros lugares. Então, quando eu saí do circo, eu saí tipo, mano, quero fazer arte aí onde que eu encontro, onde que eu vou, com quem que eu falo. E eu ainda sou muito assim. Então, se me deu na telha de voltar pro teatro, beleza, onde que eu vou, com quem que eu falo, onde que eu tenho que estar. Pô, reality, vai ter um reality, beleza, com quem que eu vou, onde que eu falo, onde que tem que estar. Batalha, pô, pra eu estar na batalha tal, onde que eu vou, com quem que eu falo, como que tem que estar. Então, eu sou muito curiosa, assim. Então, acho que essa curiosidade fez com que eu conseguisse estar em alguns locais. Vicky, se você me permite, tinha um quadro aí, Fabinho das Antigas, né? Que era... Como que era o nome do quadro? Dia das... Não, esqueci o nome do quadro agora. Criança Esperança, alguma coisa assim. Eu queria perguntar pra você se você pode entreter a ideia de, no final desse podcast, você escutar o Fabinho e fazer uma crítica da poesia do Fabinho. Aqui, no ar. No ar. O menino tem talento, ou o menino não tem talento. Eu vou falar a verdade, eu quero falar a verdade. Porque o Zuluzão, uma rixinha aí, só uma já batalhinha tiveram aqui já e falou assim, mano, esquece, filho, vai trabalhar. A Vicky tem... É uma profissão aí. Vou fazer até um comparativo. A Vicky é 7-1 em cima de mim. Não, eu só queria que... Não, nem tô falando de competir com você, porque daí, né, coitado você, né? Mas só ouvir você. É nóis. Eu só queria que alguém ouvisse você pra ver se meu filho tem talento ou não tem. Eu queria saber. Fala aí, pro, meu filho tem talento. Nossa, filho tem talento não, viu? Eu acho que sim. É tão bonitinho. Eu acho não, é tão lindo. Eu acho que seria legal ouvir ele assim, né? Mas deixa que o profissional aceito. julgue isso daí. Você tem talento ou não? Eu julgo. Igual o Slam, dou nota. Aê! Eu dou nota. Vai preparando aí, escreve aí. E pro futuro, os próximos planos aí? O que você tem em mente? Pô, eu tô querendo muito voltar pro teatro. Ano passado eu tive uma experiência muito boa com o teatro novamente. Fazia tempo que eu não fazia um trabalho grande com teatro. Então eu fiquei foi 3 meses, eu acho, em cartaz. Foi 3 meses. Que da hora. No Sátiros. Qual que era a peça? Fluxo, o nome. É de uma companhia de teatro que fica ali na República, chamada Sátiros. E daí foi 3 meses de cartaz.
E depois desses 3 meses eu fiquei, mano, eu quero mais. Que legal. Tá pouco, eu quero voltar. Eu fazia teatro quando era do circo, igual eu falei, tive algumas companhias, grupos de pesquisa. E teve uma lacuna, assim, de tempo. Depois que eu mergulhei nas batalhas de rima, eu meio que me afastei, assim. Porque é isso, a arte em qualquer lugar, por mais que eu faça muitas coisas, seja curiosa, a arte é ingrata em qualquer linguagem que você vai fazer. Sim. Então, se você quer ir pra batalha de rima, você vai ter que se dedicar pra batalha. A batalha vai sugar 100% de você. Você quer ir pro slam, quer ser bom, o slam vai sugar 100% de você. Você quer ir pra música? 100% de você. Você quer ir pro teatro? 200% de você. Tá ligado? Então, tudo vai sugar 100%. Então, eu me vejo muito jogando malabares, assim, do que eu faço, como que eu tô em tudo. Então, quando eu saí desses 3 meses, foi 6 meses de processo, 3 de cartaz. Quando eu saí desses 3 meses, eu falei, quero mais, só que eu preciso estar rimando. Porque esse cenário de batalha, por conta da internet, ele tá muito rotativo, a vitrine gira muito rápido. Sim. E quando eu vi, eu não tava mais sendo chamada pras batalhas que eu tava sendo chamada antes. Falei, caramba, vou ter que fazer o processo todo de novo, véi. Só que daí eu olhei pra trás no caminho, eu vi um monte de folhinha, eu falei, não, tá mais fácil. Então não vai ser tão complicado. Mas é isso, né? Tipo assim, dou uma parada aqui, faço um pouco aqui. Então eu tô com o projeto de voltar a fazer teatro. Legal. Tô fazendo agora um pequeno curso, uma oficina de palhaçaria no Sesc. Eu já fiz palhaçaria por 1 ano. Eu tô fazendo mais um pouquinho, então eu vou pegando oficinas, workshops, tudo que eu ver de pouco tempo, pra que eu consiga conciliar com a agenda que eu tô agora. Mas mais pra frente eu quero voltar pros palcos. Tô querendo voltar. Sem largar das batalhas. Vamos ver se eu... Não, peraí, agora tem um pedido também. E a música? Ô, Bruce, pra nossa audiência aí, põe o link da música que ela fez, música chama Mais. Põe esse link aí, porque um trechinho Arielle no beat. No começo eu disse que eu queria mais, mas agora eu só quero o fim. Pedi pra não me deixar mais pra trás, mas agora eu digo vai sem mim. Nessa noite pensamentos a mais, mas todos terminam de forma ruim. Nem na minha mente a gente rola mais, mas nada é tão simples assim. Escuta. Você também, vai escrevendo. Mas escuta essa música. Pô, qualidade do caramba. Pô, essa eu fiz com uma produtora lá de Guarulhos. Mas tem projeto de voltar? AP Produções. Pô, eu tenho vontade. Tenho muita vontade de voltar. Tem 2 projetinhos esse ano pra sair. Aê. Nem sei se... Já vou falar já. Manda. Se for brigar comigo... briga. Advogado. Meu advogado aqui. Mas tá pra sair um feat com a KM. A KM é campeã nacional de batalha de rima. Não sei se vocês flagram. Se não flagra, faz a lição de casa. Pesquisa aqui que é a KM. A primeira MC a ganhar o duelo nacional de MCs. Sim. Tá pra sair um feat com a KM e um feat com o Ades, que é um mano lá do Maranhão. KM é de Goiânia, Ades do Maranhão. Legal. Tá pra sair esses 2 projetos. Tem uma outra música solo, que já tá 100% pronta. E eu vou ver o meio termo entre esses 2 feats. Porque o que acontece muito... Pra quem não tem nenhuma produtora, é isso. Tipo assim, eu lancei mais com o apoio da Arielle, do pessoal da AP Produz. Mas depois eu fiquei um tempão sem conseguir gravar outra música, sem conseguir gravar outro clipe. Então eu fui lá, gravei mais um som. Aí depois de um tempo eu consegui gravar o clipe. E quando eu vi, eu já não tava na época de lançar, porque eu tava focado em outra coisa. E daí, não ia valer a pena eu lançar, eu ter tido todo um trabalho, um investimento pra lançar uma música se eu tava em cartaz com uma peça de teatro e eu não ia conseguir fomentar essa parte musical. Então eu tô com esse trabalho pronto, pretendo lançar. Então provavelmente eu vou soltar aí entre um feat e outro, pra que eu consiga fomentar essa parte musical. Porque, novamente, a música também pede 100% da gente. Não dá pra você lançar uma música igual eu lancei essa, que a galera gosta bastante, fala muito. Mas ela já tem 2 anos, quase 3. Olha só. E eu ia conseguir lançar outra música no final do ano passado. Tipo assim, é uma lacuna muito grande. Então, tudo tem que ter uma constância. Sim. Então, eu tô tentando ser paciente. Eu sou uma pessoa meio ansiosa. Então, eu tô tentando ser paciente de, não, tá tudo bem eu gravar isso aqui, guardar e lançar daqui 2 anos. Daqui 2 anos eu vou ter mais 5 músicas guardadas. Beleza, eu consigo administrar essa parte aqui melhor. Porque daí eu lanço uma música a cada 3 meses. Ninguém vai saber que foi feito com tanto tempo. Então eu tô aprendendo a ter essa calma, porque eu sou muito tudo pra ontem. Existe
alguma pressão da sua parte contra você mesmo nesse sentido? Por exemplo, o Fabinho falou de algumas coisas que você faz muito bem, mas é igual você falou também, assim, para você fazer uma coisa muito bem por muito tempo, você tem que se dedicar àquilo. Existe alguma pressão em você mesmo, assim, de, pô, o que eu vou escolher aqui? Eu faço tudo muito bem, mas eu tenho que escolher uma coisa. Existe esse pensamento assim ou não? Mano, muito. É foda, né? Muito, muito. Eu nunca sei o que escolher, eu nunca sei o que fazer. Se eu tô fazendo uma coisa, eu sinto saudade de fazer outra. E, sei lá, agora eu tô focada em tirar foto. Que eu já tirei foto um tempo, trabalhei com fotografia. Quando a galera me conhecia aí de batalha que eu falei, é porque eu já tirei foto de algumas batalhas de rima. Então eu colava nos eventos como fotógrafa. E esses tempos atrás, eu colei em um evento de um mano meu, lá do Litoral Norte, o Brenalta, que ele fez um aniversário, e o aniversário dele é um festival. Ele fecha a cidade, ele fecha Boiçucanga. Caramba. E faz sarau, ele faz show, ele faz slam, ele faz batalha de rima. E daí eu colei pra fotografar o aniversário dele. E daí quando eu tava fotografando, eu senti tanta saudade, mano, de fotografar evento. Daí eu falei, mano, e se eu abrir mão de tudo e comprar outra câmera e comprar mais equipamento e focar nisso, porque é mó da hora. Eu mostrar a foto pra galera. Caraca, eu tava precisando de uma foto profissional do meu show tal. Aí eu agora acertei, olha só que da hora, eu tô sendo útil. Aí eu fui olhar as fotos que eu já tinha feito. Mano, era muito boa, por que eu parei? Aí eu falei, porque não tava dando dinheiro, é por isso que eu parei. E daí por isso que eu fui pras batalhas, porque começou a dar dinheiro. Aí eu tô nas batalhas, tá frenético. Aí eu decidi no slam. Aí eu ganho o slam. Eu falo, nossa, por que eu parei de vir pra slam? Eu sou magnífica em slam, eu sou a melhor nisso, por que eu parei? Não, vou voltar pra slam. Aí eu fico focado em slam. Aí algum amigo meu me chama pra ir num estúdio. Aí eu gravo uma música. Nossa, eu sou incrível na música! Por que eu parei? E daí eu fico nessa o tempo todo, e daí eu me vejo, tipo assim, transitando entre os mundos. E ao mesmo tempo, o que eu melhoro em um local, quando eu volto, automaticamente eu já esqueci algumas coisas, então eu volto algumas casas atrás. Então eu ando 2 casas, volto uma, ando 3, volto 2. Eu fico nesse processo o tempo todo, assim. O que uma galera tem me falado pra mim ficar mais calma é porque eu sou muito nova, só tenho 20 anos. E daí eu tento colocar isso na minha cabeça, fazer esse processo de não, tá tudo bem eu ficar transitando entre as áreas. Tô no time ainda. Só tenho 20 anos, tô nova, já fiz muita coisa. Posso ir na calma, posso ir experimentando, mas eu me pressiono muito. O que é interessante também, né? Porque com 20 anos, todas essas vivências, essas experiências, assim, é algo que fala muito também da sua curiosidade, você falou da curiosidade, mas da fome também, né? De querer aprender, de querer experienciar tudo isso, né? E aí é óbvio que com o tempo você vai encontrando, né, algumas coisas que você prefere focar ou priorizando dessa forma. Mas para nossa audiência que está acompanhando também, existem 3 pessoas aqui que estão na casa dos 20. Eu, Fabinho e Vicky V. Né, tio? Tio já era. Os mais velhinhos aqui, ó. Os mais velhinhos aqui, ó. E o sono? Olha o sono. É. Mudar o nome do sono, chamar de né, batalha, assim, qual que seria o nome do sono? Porque o sono tá muito bonito, tá muito fitness, tá mudado. MC Beautiful. Vicky V, então, ó, vamos falar um pouquinho também dessa parte. Você falou. É justo eu adicionar aí a tudo isso que a gente tá falando, Pode crer. empresária? Pô, acho que talvez sim. Conta mais disso pra gente. Bom, mas do que É você... coffee. É coffee? Caraca, vocês pesquisaram mesmo, hein? É isso. Ô, os caras foram a fundo, não tá nem no portfólio que eu mandei isso aí. Tipo assim, é uma parte minha que eu tranquei algumas chaves. Qual foi esse rolê? Bom, vamos lá. Aos 20 anos... 20 anos não. Em 2020, confundi os números 20. Em 2020, pandemia, eu queria muito já estar inserida no cenário de batalha de rima. Eu tinha acabado de conhecer slam. A Vicky V não existia ainda. Eu usava a Vitória Oliveira. E por conta do teatro, né? Então é comum nome e sobrenome. Sim. E eu já tava querendo ir pro mundo do hip hop assim mais a fundo. Eu já conhecia, já tava próxima, mas eu queria mergulhar. Então eu fiquei nessa, tipo assim, mano, eu tenho que ter um vulgo, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu vou entrar dentro do hip hop? Eu fiquei pensando assim na minha cabeça. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Mano, eu vou lançar música. Gosto de música, já tive vivência com música. Eu tive sorte, eu estudei numa escola pública da prefeitura que tinha aulas de música. Então eu tinha uma base teórica. Eu falei, mano, é tudo que eu preciso.
vou abrir uma produtora musical. Eu tenho um notebook e um sonho. Vou pra Que da cima. hora. E daí, junto com um amigo meu de escola, que a gente rimava muito, Giovanni, a gente rimava no fundão da sala, ficava rimando o tempo todo. A gente gostava muito de música. Eu cheguei nele e falei, mano, vamos ficar rico. Mano, tô com um plano pra gente ficar rico, mano. Fazer uma produtora. E daí, nessa produtora, a gente vai vender camiseta. A gente também vai ter setor, imagina comigo. Daqui 10 anos a gente vai comprar um prédio. Que da E daí a gente vai hora, dividir os que prédios da em hora. setores. E daí vai ter o setor do design gráfico. E ele sabia fazer um pouco de design. E daí você vai ser o chefe desse setor, mano. Aí eu vou ser do andar de cima de produção musical, vou produzir a galera. E no outro andar vai ser onde vai produzir as canecas, o shape de skate, os moletom com a marca. A gente só tem que pensar o nome. hora. Aí a gente pensou em vários nomes, passando madrugadas, tipo assim, em reunião. Coisa serinha assim mesmo, mano. Muito sério. Em reunião, imaginando esse prédio mesmo. Assim, um dia, quem sabe, esse prédio um dia ainda vai existir. Vai, da com hora. certeza. Então a gente, tipo assim, sonhou, montou. Pensamos no nome Coffee. Foi eu que pensei nesse nome, porque a gente tava ficando muito tempo acordado. E daí a gente tava virando a noite. E daí ele fez um design. Depois não sei se dá pra colocar aí e tal. Coloca, Bruce, pra nós. Isso Que foda. é o rosto, né? É o C e o O é o olho da caneca. O FFE é a boquinha. E daí quando ele conseguiu fazer essa logo, eu falei, irmão, é isso. É isso aqui. Isso daqui já dá pra colocar na camiseta, vai vender pra caramba. Nossa, perfeito. Aí depois que a gente viu que Coffee era com 2 E. A gente, não, mas somos original. Nossa, o Coffee é brasileiro. Dane-se a gringa. Aqui se escreve assim, a nossa marca. Não é Coffee de café, é Coffee da produtora. Porque se colocasse o outro E, a gente viu que ia ficar feio, não ia ficar simétrico. A gente, não, é com um E É só. um só e já É é. um só e já Vambora. era, e acabou. E, inclusive, deixa eu mostrar aqui, né, enquanto eu falo. Opa! Por favor. Então a gente fez essa produtora, né, a Prod Coffee, com a intenção de virar uma grande empresa Que legal. no futuro, de vender camisetas e tudo mais. Por conta da pandemia, a gente fazia tudo muito à distância. As primeiras músicas que eu gravei um notebook que saía fumaça Nossa. enquanto eu produzia. Nossa. Eu trabalhei com produção fazendo beat pra algumas pessoas. Teve um maninho que foi quando eu tinha acabado de aumentar os meus preços, que antes eu cobrava, acho que era tipo 35, 50 reais o beat. E daí eu comecei a cobrar 80. Aí o mano pagou 80. Falei, estourei. 80 conto num beat. Passei a noite toda fazendo. Me dediquei. Coloquei vários plugins. E eu sabia que o meu notebook não aguentava. Cada plugin que eu abria era um tac, tac, tac. Falei, não, mas o mano tá pagando 80 conto. Eu vou fazer o beat pro mano. Meu computador não começou a sair fumaça, não tive que desligar com medo dele explodir. E eu não tinha salvado o projeto. Que louco. Eu perdi o projeto inteiro. E pra mim era o dinheiro da minha vida, mano. Eu falei, quê? Eu vou perder. E esses 80 reais ia ser dividido com o mano que ia fazer a arte ainda. Então, tipo assim, sei lá, ia ficar 30 reais pra mim, 30 reais pra ele. E o resto a gente ia colocar no caixa, porque eu já tinha essa ideia, que tinha que ter o caixa da produtora. Então, eu perdi esse instrumental. Eu tive que fazer de novo. No resumo, o mano nem me pagou. Eu entreguei o bagulho pra ele, ele não pagou, porque ele falou que não ia lançar a música por problemas pessoal dele, sei lá o que deu na letra da música. Mas enfim, nossa, memória desbloqueada aqui falar da Coffee, nunca mais tinha falado. Mas em 2020, resumão aqui, pra ficar mais fácil pro corte, tá vendo? Tô pensando no futuro! Vamos voltar aqui, olha. Respondendo a sua pergunta, em 2020, eu fundei uma produtora chamada Prod Coffee, junto com um amigo meu, que foi no meio da pandemia, e ele não conseguiu ficar. Porque ele falou que queria produzir outras paradas, queria focar em outras coisas. No final das contas, hoje em dia eu sei que você não tava botando fé. Tudo bem, porque não foi tão pra frente assim, então eu não julgo vocês de ter saído. Por enquanto. Mas não tava botando fé, ele saiu, eu continuei fazendo as músicas com o celular, eu gravava dentro do guarda-roupa. Caramba. Tanto que um dos nomes da produtora, antes de ser Prod Coffee, era pra ser Armário Mágico. Só que a gente pensou, pô, acho que não é tão legal. Vai ser legal. Não vai ser tão legal.
Porque, né, não vai ser voltado pro público LGBT, armário mágico vai parecer que é. Aí não vai ficar tão bacana. Vamos pegar um nome que englobe todo mundo, né? Que não seja um recorte, já pensando no meu empresarial aqui. Tá certo. Então, ficou Project Coffee. Que da hora. Já teve outras pessoas que trabalharam, teve um outro mano que já era muito mais velho, isso me fez ter outra visão sobre a minha empresa. Legal falar sobre a minha empresa. Que ele tinha, acho que quase na casa dos 30, e ele pediu pra participar. Tem muitas coisas que tá arquivada depois aqui no Making Off, posso mostrar pra vocês, do canal. Mas ele viu um potencial, ele pediu pra entrar. E nesse momento que ele pediu pra entrar, ele tentou... Eu era muito novinho, eu tava com 16, eu acho. Quase que eu perco uma empresa pra ele, porque ele foi tomando conta de tudo, ele foi fazendo várias paradas assim, então quase que eu perco a minha empresa. E foi nesse momento que eu falei, mano, eu tenho uma mina de ouro nas minhas mãos. Porque se alguém muito mais velho que eu tava de olho no que eu tava fazendo, e eu acho que isso foi bom e foi ruim, porque eu comecei a ter tanto cuidado que daí eu travei a locomotiva. Então eu vendi camiseta. Eu ia mostrar essa camiseta aqui, mas eu lembrei que foi o mano que fez. Aí eu não. E já falei mal aqui, então eu não vou dar moral. Mas eu já vendi camiseta. Se vocês entrarem no perfil da Project Coffee, vocês vão ver que tem camiseta, tem beat, foto. Então eu já fiz clipe pra galera. Eu já fiz foto. Então tem a parte do visual, que é o Clicks Coffee, que é um perfil de fotografia. E tem a Project Coffee, que é o perfil de música e de camiseta. Tem uma época que a galera de Guarulhos tava, tipo assim, vestindo coffee mesmo. Eu ia pros lugares e as pessoas tava com a camisa da coffee, pedia pra comprar. Até hoje alguém chega em mim e fala, Vicky, cadê as camisetas? Não tem mais, quando tem drop novo. Tem um mano, o Damas. É um poeta lá de Guarulhos, que quando ele fez essa poesia assim, caiu uma lagriminha. Que ele falou alguma coisa, tipo... Ele falou, não quero saber de outras marcas. Avisa a Vicky da ponte pra cá, ainda vestimos coffee. Olha só. Quando eu vi essa, eu falei... Nossa. Que isso. Muito da hora. Eu chorei quando eu vi esses trechinhos da poesia dele. Então é uma parada que eu tenho vontade de voltar. Mas é isso, pra trabalhar com isso tem que ter uma grana. Em algum momento eu volto. Pretendo. Vicky, volta aqui também, porque tem muito projeto bom aí. Vem trazer. Fabinho, tá chegando nessa hora, você quer mandar aquela poesia, não? Aquele verso? Tem coragem? Não, eu tenho. Tem uma poesia, teve uma vez. Ô, Vicky, na moral, assim, fala a verdade. Não ilude meu menino não, tá? Dá real. Fala a verdade, fala a verdade. Eu tinha um amigo no jiu-jitsu, ele faleceu, né? A gente começamos juntos e quando a gente ia pegar a faixa preta, ele faleceu. Muito novo, policial militar, teve um infarto e faleceu. E aí, já faz uns 2 anos, mais ou menos, e aí eu sempre acompanho a mãe dele no Instagram, a gente se segue, e ela, ainda lamentando, né? Aí, eu vi aquilo, eu falei, caramba, né? Que dor, né? Aí eu peguei e fiz essa poesia, assim, e eu acho que é uma das minhas melhores, assim, que... depois dessa história que você vai criticar o bagulho. É que ele foi do lado sentimental, não é verdade, eu preciso usar óculos. Eu falei que você tem 20 anos, cara, me ajuda aí, caramba. Eu vou achar aqui, Vicky, peraí. Eu vou. Nossa. Vai aí, vô, procura aí, pô. A gente tem Vamos tempo. lá. Ô, Vicky, me ajuda aí, ó. Já entendeu o que a gente passa, já entendeu. Vamos lá. Solta. Calma aí. Eu não ia me perdoar se deixasse você recitar sem puxar um grito. É lógico. Ah, é? Eu sou poeta disso, não, tem que ter um grito antes da tem poesia. que ter, né? Eu vou falar... Vida louca, cabulosa, eu sei que o ódio me faz mal, periferia, anuncia, aí vocês falam, poesia marginal. Poesia marginal. Beleza? Mandou. Vai. Vida louca, cabulosa, eu sei que o ódio me faz mal, periferia, anuncia... Poesia marginal. Depois que você se foi, tive que me redescobrir. Levou algum tempo até eu voltar a sorrir. Confesso que perdi o chão, inclusive naveguei pela escuridão, atrás de respostas. Como trazer você de volta? Fiquei de mal com Deus, minha revolta. Mas a sua bondade me trouxe a paz que tanto precisava. Logo com ele, fiz as pazes.
o tempo curou, a angústia o vento levou. Confesso que a cicatriz às vezes dói, mas me reconstruí, e as duras penas entendi que amar também é deixar partir. Ó. Como que critica? Não, vocês falaram. Eu não tava Vocês falaram que ia esperando. criticar, como que critica? Não, Zuluzão! Vicky, essa me pegou de surpresa também, porque assim, as poesias dele, geralmente assim, passei gelé de morango no chão. Da onde que ele tirou isso? Da onde que tirou? É que essa daí, Não, eu achei boa, eu achei boa. Apelou. Considerações finais, meu brother. Pô, Vicky, primeiramente, eu agradeço você por participar. Acho que você agrega muito valor e a sua arte, assim, ela expande. Ela é gostosa de sentir, de ver, de ouvir, entendeu? Então, eu quero só apenas agradecer e que você continue sendo esse potencial, essa representatividade com o seu cabelo black, tipo uma coroa. Da hora. Gratidão. Dezeira. Vicky, obrigado pela presença. E espantoso com 20 anos, essa segurança na sua fala. Maturidade, experiência. Então, que seu caminho aí seja de bastante sucesso aí. Muito presença, Vicky. Pra quem quiser acompanhar seu trabalho, onde chega? VicVi em todas as redes sociais. VicVi se escreve com CK. VICKVI.mc. Coloca em qualquer rede social aí que você vai achar. Instagram, TikTok, Spotify. Menos no Tinder, lá eu não tô. É isso, família. VicVi, da hora demais. Obrigado. E quando tiver um drop novo, por favor, né? Dá uma moral pra nós, tá? Com certeza. Obrigado, família. Até a próxima. Bum! Valeu.